E aí, pessoal, aqui é Marcos Botelho, pastorei uma igreja em São Paulo, chamada Comunidade da Vila, uma igreja presbiteriana. E aqui a gente está toda semana postando um vídeo convidando você a estudar Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito. Isso era um projeto que estava no meu coração há mais de anos e agora a gente decidiu nos disciplinar para bater um papo olho no olho com você. E eu queria convidar, você talvez está chegando agora, você pode assistir todos os vídeos, tá tudo gravado. Se você está chegando depois de alguns anos, bem-vindo. Isso é um lugar para você escrever aqui embaixo nos comentários o que Deus tem falado com você, se os vídeos têm abençoado. Mas eu quero convidar você para assinar o canal e apertar o sininho, e assim a gente está mais próximo. Toda semana tem um vídeo aqui e tem outros vídeos, aí você decide se você quer assistir os outros ou não, mas esse é um jeito da gente estar próximo. Vamos entrar no capítulo 16 de Atos. O capítulo 16 de Atos mostra Paulo e Silas, seu novo companheiro, chegando em Listra. E Listra ele conhece um jovem muito dedicado ao Senhor, chamado Timóteo. Você já ouviu falar em Timóteo? Porque Paulo depois vai escrever 2 cartas para Timóteo, cartas pastorais. Timóteo vai se tornar um dos grandes pastores do primeiro século, um homem de Deus, mas que ali é apenas um menino, filho de uma judia e de pai grego. E é interessante que Paulo está com aquela carta, lembra do capítulo passado? A carta que fala que não precisava circuncidar e faz um convite a Timóteo, falando: Timóteo, você quer caminhar com a gente? Mostra que Paulo, mesmo aceitando João Marcos, ele ainda quer um jovem para ensinar e sabe a importância de ter sempre um jovem alguém menos experiente perto, para passar. Isso é discipulado, isso é o evangelho, você sempre discipulando alguém novo para seguir o seu caminho. E ele desafia isso, Timóteo aceita e ele circuncida Timóteo. Ele sabia que mais para frente todos saberiam que o pai dele era grego e que talvez Paulo só estava com aquela carta que não precisava circuncidar porque era uma justificativa do seu pupilo, do seu discípulo. E aí Paulo fala assim, olha, para evitar confusão, é muito interessante isso, Paulo lutou muito para falar que não precisava circuncidar, mas para evitar confusão, Timóteo se circuncida, passa por esse sofrimento, por amor à igreja dos gentios que ainda vão encontrar o evangelho, por amor ao seu ministério que você vai enfrentar, e Timóteo faz isso e sai para viajar com eles. Uma segunda coisa que eu acho interessante, a partir desse capítulo, pelo menos foi algo que eu reparei, Lucas, o autor do livro, começa a escrever na primeira pessoa do plural. Então ele começa a falar, a gente foi para lá e a gente foi para lá. De alguma forma, dá a impressão que Lucas também estava nessa viagem, pelo menos é o sentimento que a gente está lendo ali. Mas ele vai falando, a gente foi para lá, a gente foi para cá. E aí é um jeito que parece a lupa na história nos coloca lá dentro, porque a gente vai para a primeira pessoa do plural. Não sei se repararam isso na leitura, mas você vai ver que até então está falando que é Paulo e Barnabé. Paulo, agora a gente é levado até lá. E eles vão para a Ásia e acontece algo muito interessante. 2 vezes acontece. Eles vão entrar na Ásia para pregar o evangelho, estão indo até os confins, como Jesus mandou. E aí o Espírito Santo fala, não, para. Como assim? Como assim não para? E eles narra o texto que eles saibam claramente que o Espírito Santo fala para eles não entrarem, que não é hora de pregar o evangelho naquele lugar. Eles vão para uma outra cidade e também o Espírito Santo fala a mesma coisa. Não. Como assim? Você já pensou nisso? Eles iam pregar o evangelho, eles iam fazer coisas que Jesus mandou. Tem horas que a gente tem coisas na nossa frente que é tão óbvias, a gente tem que fazer, a gente está aí e algo vem mais forte, o Espírito Santo, essa intimidade que eu quero para a minha vida e para a sua vida com o Espírito Santo. O Espírito Santo falar com a gente para não fazer algo que é errado, isso é muito comum, isso é para todo mundo, isso Marcos, não faz isso, não fala mal dessa pessoa porque isso é maledicência. Então, o Espírito Santo veio e me incomodou na hora que eu ia falar e aí eu parei de falar. Isso é legal. Agora, uma intimidade com o Espírito Santo, que eu vou fazer alguma coisa boa, certa, correta, que eu sei que é de Deus, mas que não é a hora certa para se fazer, isso é demais. E Paulo tem isso. Paulo tem, Silas tem, Timóteo tem, eles ouvem de não, aqui não. Isso eu acho muito, muito especial, que eu acho que é um destaque desse capítulo, como Paulo tem uma sensibilidade para ouvir a voz de Deus
E essa sensibilidade eu busco para mim. Espero que você busque para você, de ouvir a voz de Deus, porque Deus tem um plano maior. O plano de Deus não é o que é certo ou errado, você vai viver na vida, vai no que é certo, que garante. Deus tem um plano específico, Deus tem um planejamento estratégico com a igreja, com as viagens de Paulo, e o Espírito Santo fala, não vai aí, porque isso não faz parte do meu planejamento. E aí o Espírito Santo dá uma visão para Paulo, e Paulo vê um cara na Macedônia falando, passe por aqui. E Paulo acorda e fala assim, ó, não sei se acorda, como é que foi essa visão, mas fala assim, eu já sei para onde a gente vai. Todo lugar que a gente está tentando entrar, o Espírito Santo tem falado não. E eu também não sei como é esse não, se é uma voz realmente ou se eram empecilhos. Isso a gente não deixa claro, mas o que deixa claro é que Paulo sabia que era o próprio Deus não deixando. Não era assim, o inimigo está na luta, mas a gente vai entrar na Ásia. Não, era o próprio Espírito Santo. E ele vai para a Macedônia. Na Macedônia, Paulo, Silas e Timóteo, eles vão para Filipos. Filipos é uma cidade romana, tipo aonde os aposentados de guerra, né? Os italianos aposentados de guerra vão morar lá. Logo após a guerra, eles vão morar naquela cidade, porque Roma sabia que Roma era um território, era tão grande, né? 1 a cada 4 habitantes do planeta Terra estava em solo romano naquela época. E é sempre um problema os caras da pós-guerra, né? Então era um lugar onde depois Paulo vai escrever aos Filipenses, uma carta muito linda, e lá se enfrentava um problema muito grande dos romanos, desse patriotismo, e todo patriotismo vem junto. O patriotismo em si não tem problema, mas o patriotismo traz junto algumas crenças, algumas doenças da alma, e uma delas é acreditar que a nossa cultura é quase sagrada, e tudo que é contra a cultura da época, os ensinos dos romanos, eles rejeitavam, e vai ser esse o problema que Paulo vai enfrentar lá com seus amigos. Logo no sábado ele vai para um rio para orar, então ele sai da cidade para orar, e ele encontra uma mulher rica, porque ela é importadora e exportadora de tecidos de púrpura, algo assim, de fina. E é interessante como Deus usa as mulheres ricas, e várias vezes são viúvas ricas ou solteiras ricas. Ali, quando Paulo foi orar à beira-rio, ele encontra essa Lídia e eles começam a conversar. E Paulo vai explicando, e ela já é um discípulo de Jesus, ela já está orando, ela já tinha chegado o evangelho lá, mas Paulo começa a discipular, a falar de Jesus para ela, e ela é batizada ali no rio. E ao ser batizada junto com a sua casa, ela convida Paulo, Silas, Timóteo para se hospedarem na casa dela. Isso daí seria muito ofensivo para a cultura judaica, os homens conversando com mulheres em público, depois indo dormir na casa delas. Paulo no começo recusa, mas Lídia fala, se você acredita que eu sou convertido em Jesus mesmo, que o que você me batizou aqui é verdade, venha na minha casa, sabe que não vai ter problema nenhum, não é essa aparência que vai dar. A gente já interpreta muito errado esse negócio da aparência do mal, porque isso é uma aparência do mal. 3 homens dormindo na casa de uma mulher, nossa, que aparência do mal. Isso é outro tipo de interpretação que a gente pode conversar em outro momento. Ali Paulo decide ir para lá, e lá se faz a base deles da cidade. Todos os dias tinha uma mulher endemoniada, mas não era aquele demônio assustador de filme de terror. É um demônio que, entre aspas, muitas aspas, trazia benefícios para a cidade. É interessante isso, saber que demônios podem trazer benefícios para a cidade, estava trazendo lucro para muitos líderes ali daquela cidade, políticos, pessoas que comandavam. E essa mulher, ela tinha um demônio que adivinhava as coisas, né? Que traziam assim coisas ocultas, que os demônios iam, vasculhavam. E toda vez que Paulo, Silas passava, aquela mulher falava que aqueles 2 homens eram filhos do Deus Altíssimo. Ela fazia uma palavra que, em si, a palavra era linda, porque era o que os 2 homens eram, era o que Paulo era, mas tem uma hora que Paulo fica indignado de ver aquela mulher sendo usada diariamente com o demônio que ela tinha, como uma escrava, e ela era escrava dos 2 sentidos, do demônio, mas era uma serva daqueles ricos da cidade.
aqueles homens que comandavam. E aí Paulo fica bravo e expulsa o demônio dela. Expulsa o demônio dela, traz liberdade àquela mulher. Aquela mulher, ela é livre daquele demônio. Ela perde esse poder especial de prever. O pessoal, quando vê que seu lucro está indo por água abaixo, eles ficam indignados, arrastam Paulo e Silas e levam à praça para serem julgados, e lá tiram a roupa deles e eles são açoitados. Eles sofrem açoites e vão para a prisão para serem julgados, na verdade, depois, no outro dia, eles seriam julgados, ou eles só quiseram dar uma coça, uma surra, e foi uma surra que, gente, chicoteados não é coisa de brincar, não. Eles foram açoitados. E eles vão para uma prisão, e eles, naquela prisão, os magistrados, os caras que comandavam, mandaram o carcereiro, o chefe ali, né, como se fosse o chefe da prisão, ficar de olho no Paulo e Silas, que ali eram prisioneiros que não podiam escapar de jeito nenhum. Aí o texto fala que quando deu meia-noite se ouvia uma canção. Paulo e Silas estavam orando e cantando. De alguma forma, e eles não deviam ser cantores, então aquela música meio desafinada, mas de homens que foram açoitados, homens que sofreram pelo Evangelho. Eu acho que eles chegaram àquela conclusão mais profunda que eu não tenho, as pessoas geralmente não têm, de que olha o privilégio que a gente tem de sofrer por Cristo. Paulo vai falar em Filipenses 3 exatamente isso. Minha meta é participar do poder da ressurreição e do sofrimento de Cristo. Quando ele tem esse sofrimento, ele participa desse sofrimento, ele celebra, ele fica feliz, ele entra em júbilo de saber que realmente faz parte dos planos do Deus, do Cristo. Ele participou do sofrimento, assim como o Cristo foi torturado, ele também foi. Eles começam a cantar e aquilo de certa forma contagia os outros prisioneiros e todos ficam muito tocados com aquela atitude. E logo depois vem um terremoto que quebra as correntes. Deve ter sido naquela região, tinha muito terremoto, e aquela região eles poderiam ter escapado. Quando o prisioneiro vê que tinha tido terremoto e de lá de fora viu que as grades tinham sido quebradas, ele quis se matar. Ele ia se matar porque ele sabia que ele ia morrer no outro dia de forma pior por ter deixado os prisioneiros escaparem, mesmo não sendo responsabilidade dele, um terremoto, né? E aí lá de dentro Paulo fala, não se mate, a gente ainda está aqui, a gente não saiu. Aquele prisioneiro entra lá dentro e vê que não só Paulo e Silas não saíram, porque não tinham nada a dever, mas os outros prisioneiros também não saíram. Aquilo lá, isso sim é algo que é um milagre, não um terremoto abrir as cadeias, né? Eu fico pensando que se sou eu, cara, não dá. Se sou eu saio correndo. Fala aí, Deus ouviu minha música, minha oração, deu um terremoto, fez quebrar e eu vou sair com ele. É isso que Deus quer. Essa é a intimidade que a gente tem que buscar de Deus, que é o que eu falei sobre ele entrar numa cidade ou não, ele ouviu o Espírito Santo mandar um terremoto, abrir as cadeias e ele falar, não é pra gente sair. É pra sair, eu fico pensando, sai! Eu sairia, mas ele fala, não, Deus é maior, ele tem alguma coisa pra gente ficar. Eu fico assim, cara, que impressionante ouvir o Espírito dessa forma. Eu ainda não tenho, eu busco isso. Interessante que aquele carcereiro fica tão impactado que pergunta, como é que eu faço para ser salvo? Eu quero seguir o Deus de vocês. E aí Paulo fala, se você crê de todo o seu coração, você e tua casa será salvo. E todos foram batizados daquela casa. E o carcereiro levou os dois para sua casa para eles ceiarem a madrugada toda. Eles fizeram uma festa, dizendo assim, cara, eu confio em vocês não foram, agora vocês vão dormir na minha casa. E o cara deve ter dado a cama dele para Paulo e Silas dormirem, sabendo que Deus estava operando um milagre ali. É impressionante isso, assim, essa transformação dessa casa, desse carcereiro. No outro dia, os magistrados mandaram os soldados soltarem ele, como se fosse, não vamos nem julgar esse cara, manda ele ir. E Paulo fala, não. Paulo e Silas, eles tinham a nacionalidade, o green card de ser romano. Ninguém sabia, todo mundo pensava que ele era apenas um judeu, nasceu lá, mas ele teve isso. Paulo é um cara híbrido, muito usado por Deus, porque ele nasceu em cidades gregas, então ele conhecia Filipe como uma cidade grega, ele era de cidade grega, ele é de descendência de sangue judaico, então ele é um judeu, mas ele tem cidadania romana, ele tem os 3 requisitos, por isso que ele se torna um apóstolo dos gentios com excelência, ele consegue entrar em lugares que
alguém normal, um judeu não entraria. Pedro não faria isso. E ele fala assim, eu quero que esses caras venham, peçam desculpa e nos libertem, porque a gente não foi julgado. A lei da época dizia que qualquer cidadão romano tinha que ser julgado antes de ser torturado, antes de sofrer qualquer tipo de pena. Os outros não. Os outros você já podia dar uma pena rápida. Isso não teria problema porque os romanos falavam, isso não tem nada a ver com a gente. Mas cidadão romano precisa ser julgado pelas leis romanas. As leis romanas que até hoje têm os seus princípios no Brasil, em todo o mundo, do sistema judiciário romano. E aí aqueles homens vêm com medo, pedem desculpa e libertam Paulo e Silas, que voltam para a casa da Lídia, se recompõem, deixam a igreja ali, a base, a igreja, que depois Paulo vai escrever, e continuam a sua viagem. Eu queria destacar isso, que para mim e para você fosse o nosso alvo nessa semana. Ouvir a voz de Deus de tal forma que não só nas coisas ruins a gente tivesse o Espírito Santo, mas que nos revelasse o plano eterno dele. Aquelas coisas do alto que a gente precisa saber. Esse jeito de Deus, do Espírito que Paulo ouvia. Não entra aqui, entra ali. Não sai da prisão, fica. Liberta essa mulher, mesmo aquela com esse dom maravilhoso, essa mulher está sendo escrava e ela precisa ser liberta. Confia nessa mulher, batize-a. Essa mulher chamada Lídia, essa mulher rica, ela vai ser uma das líderes da igreja, pode ir na casa dela. Esse discernimento de ouvir o Espírito Santo e ser guiado pelo Espírito Santo é algo que eu quero para mim e para você. Deus te abençoe.